A graça e a paz de Jesus, o Senhor da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 10 ao 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, do 10 ao 16. É o último estudo, que já faz um tempo, né? Na verdade, nós tivemos algumas interrupções. Esse capítulo 2 está falando sobre a sabedoria de Deus. Sabedoria essa, irmãos, que é revelada em Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. E a Bíblia vai dizer que sem o Espírito Santo, ninguém conhece essa sabedoria. Essa sabedoria revelada em Cristo, ela não se dá pela filosofia e nem pelo lucubrar humano e nem pela uma pesquisa no Wikipédia, mas na verdade é fruto do abrir dos olhos por meio do Santo Espírito. Antes de começarmos a exposição, eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela minha vida, nesse desafio que eu tive de uma semana lá em Serra Talhada, né? E eu fico muito feliz, irmãos, por vocês terem me ajudado em oração. O Senhor sabe e eu sei, e como Jesus Cristo disse, que sem mim nada podeis fazer, e sem Ele nós não podemos fazer nada mesmo. E glória a Deus que o Senhor, Ele mais uma vez me socorreu, e eu pude, pela graça de Deus, ministrar terça, quarta, quinta, sexta foi perguntas e respostas, e sábado eu preguei no culto normal. Foi a primeira semana teológica do seminário CETES, que é o Seminário Teológico Evangélico do Sertão, e foi a primeira vez que eles fizeram uma semana teológica. Então o público era misto entre pastores, professores do próprio seminário que estavam lá e seminaristas, e também outros irmãos também. E ao sábado eu tive a oportunidade também, estavam todos os pastores da região do sertão, desde Petrolina, vindo para cá. E o Senhor deu graça, e como é bom, irmão, saber que a palavra foi entregue com fidelidade, com temor e tremor, e o nome de Cristo foi glorificado. Então eu agradeço aos irmãos que oraram pela minha vida, e que o Senhor de fato se mostrou fiel a derramar graça, porque se Ele não derramar da sua graça, nós não podemos fazer nada, irmãos. Saiba disso. Ninguém é capaz de alguma coisa se o Senhor não for com Ele. E é bom nós sabermos disso, para que nós não possamos achar que nós somos alguma coisa. Nós somos, de fato, pó sem a graça de Deus. Mas graças a Deus, pela sua bondade, Ele nos socorreu. E houve uma repercussão muito positiva lá na Igreja Batista, nos bastidores, nos corredores, e o próprio pastor também e a sua esposa relataram isso. Então, ficamos felizes, porque nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo na Terra. Queridos, leia comigo. Antes de ler comigo, eu quero dar outro recado aqui sobre o projeto missionário da Juvep. Irmãos, nós temos em torno de 15 pessoas para ir em janeiro. E aí eu quero dizer que nós precisamos de vocês, todos vocês, né? Claro que os irmãos que estão indo também estão fazendo esforço financeiro para tentar cobrir suas despesas, mas as despesas não são baixas, ela é em torno de 1.200, fora as passagens. Então, calculando aí por baixo, nós vamos ter em torno de pelo menos 18 mil reais. Irmãos, eu não tenho nem medo. Sabe por quê? Porque quem está mais interessado na missão é Deus. Então, irmãos, quem crê que Deus é o Senhor de missões, isso daí não é nada. E quem crê que Cristo tem um valor acima de tudo, ele acha que isso não é caro, irmãos. Você acha que isso é caro? É porque você não tem Cristo em uma estima elevada. Nós precisamos ter o mesmo espírito daquela mulher que derramou o bálsamo caríssimo aos pés de Jesus, que era só 3 gotinhas que botava na cabeça, e olhe lá, e ela quebrou tudo e botou aos pés do Salvador. Então, quando nós ficamos assim, dizemos, será que isso é muito dinheiro? Depende. Depende da sua percepção de quem é Jesus. Se Jesus para você não é tão importante, realmente isso é muito caro para Jesus. Você tem o espírito de Judas. Que desperdício é esse? Judas disse quando viu a mulher colocando aquele unguento, o bálsamo nos pés de Jesus.
Mas se você tem Cristo como tesouro precioso da graça de Deus, então não tem nenhum sacrifício grande que seja feito para Ele. Então, e eu sei de uma coisa, quem levanta os recursos é o Senhor. Oremos para que todas as 15 pessoas vão em janeiro, em nome de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. No último estudo, nós estamos falando desde o capítulo 2 sobre a sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus, ela não é fruto da filosofia, ela não é fruto de uma pesquisa e uma descoberta humana. Paulo está dizendo, olha, não é esse tipo de sabedoria que vocês gregos, os coríntios eram gregos, Corinto estava na Grécia, eles antes de se converter tinham como referência, assim como o povo brasileiro gosta de futebol e conhece os craques do momento, os gregos, o esporte dele era a filosofia, irmãos. Se nós temos aqui a coleção de craque no Brasil, só os tampas, vamos dizer assim, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Caça-Rato do Santa Cruz. Brincadeiras, irmãos. Eles conheciam quem? Os pré-socráticos, Parmênides, Sócrates, depois de Sócrates, Aristóteles, depois Platão. Ele conhecia aqueles homens que encheram bibliotecas com a sua erudição, e eles eram amantes disso. Ao se converter, eles transferiram essa admiração por homens, agora para os pregadores. Por isso que eles diziam, eu sou de Paulo. O outro dizia, não, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Pedro. Eles estavam querendo fazer desses homens aquilo que eles tinham antes de se converter. Cada escola filosófica da Grécia representada pelo pioneiro, pelo homem. Cada pensamento desse. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão pensando que essa sabedoria que vocês admiram, se fosse baseada nela, vocês nem conheciam o Evangelho. Primeiro que Deus não escolheu os sábios e os entendidos desse mundo, mas os ignorantes. Ele confundiu as coisas que não, eles pegam as coisas que não são para confundir as que são. E ele prega as coisas vis e desprezíveis para envergonhar aqueles que têm autoestima da sociedade. Então, nos versos 10 a 12, o apóstolo Paulo apresenta o ministério do Espírito Santo. Aliás, do 10 ao 16. E ele apresenta o ministério do Espírito Santo como aquele que revela essa sabedoria de Deus. Nós sabemos que o Pai foi que planejou o plano da salvação. Ele elaborou tudo, desde a eternidade. O Filho, na plenitude dos tempos, veio para cumprir ipsiliter, ou seja, ao pé da letra, esse plano que já tinha sido acordado na eternidade.
e esse filho veio, foi crucificado e ressuscitou, cumprindo cabalmente o plano. Pois bem, só que esse plano, para que ele seja revelado a um ser humano que tem o coração de pedra, a um ser humano que tem umas escamas nos olhos e tapões nos ouvidos, para que seja compreendido, é preciso que haja a figura do Espírito Santo. E é nesse ponto que entra o Espírito Santo. Porque quando Jesus sobe, ele diz aos discípulos assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar quem? O quê? O Consolador. Ele diz assim: eu vou enviar outro Consolador. Por que ele diz outro Consolador? Porque quando Cristo estava aqui na terra, o Consolador era ele. O Paráclitos. Aquele que está do lado, aquele que assiste você, aquele que acompanha você no momento da dificuldade. Então ele disse: eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu já quero abrir uma nota de rodapé aqui, para que vocês entendam que o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado. E eu quero dizer que você saber que é pecador não precisa da ação do Espírito Santo. O ser humano sem o Espírito Santo, ele sabe que ele é pecador. Agora, sentir-se perdido, nenhum ser humano consegue sentir-se perdido, a não ser pela infusão do Espírito Santo dentro dele, levando-o a compreender quem é Cristo e quem ele é e a sua perdição. E aí, é nesse ponto que entra o Espírito Santo. E se você perceber, o plano da salvação, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos na história da redenção. E aí os estágios espirituais através dos quais a verdade de Deus nos chegam, Paulo sintetiza esses estágios que nos chegam e faz a gente entender essa sabedoria de Deus e abre os nossos olhos. Nós podemos sintetizar entre revelação, inspiração e iluminação. Quando se estuda bibliologia, nós passamos por esses três temas. E esses três assuntos são mencionados aqui pelo apóstolo Paulo. Como é que Deus se revela? E Deus se revelou de várias maneiras, mas ele se revela entre elas pela criação. As obras da criação contêm as digitais do Deus Todo-Poderoso. Essa obra da criação, os céus e terra, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão, e a natureza e tudo que nós vemos, isso daí é as impressões digitais de Deus. A criação é um teatro da glória de Deus. Essa é aquilo que nós chamamos de revelação geral. Mas existe a revelação especial, que é a revelação escriturística. E Deus se revela a nós. E como é que esse conhecimento de Deus se chega a nós? É através da revelação, primeiro dessa revelação geral, mas essa revelação geral só nos faz entender que há um Criador. A revelação especial das Sagradas Escrituras mostra como é que nós chegamos a esse Criador, como é que nós somos salvos. E a inspiração que se deu por meio das Escrituras e da iluminação para entender essas Escrituras. Então eu quero ver essas três doutrinas nesses poucos versos aqui começando. E eu quero começar logo com a revelação. Veja comigo os versos 10. Mas Deus o revelou a nós. O que é que ele revelou a nós? Irmãos, ele revelou a nós a sabedoria que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Como é que nós sabemos disso? Vamos só dar uma lidazinha do verso 6, para vocês entenderem o que é que ele revelou a nós. Essa revelação é a sabedoria de Deus, que é Jesus. Verso 6 ele diz: entretanto, é uma conjunção adversativa aqui, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras, para a nossa glória. Aí você diz, e que sabedoria era essa que Deus pré-ordenou antes das eras, antes do haja luz? Paulo vai dizer que é essa. Nenhum dos poderosos desta era entendeu o que é essa sabedoria de Deus. Pois se tivesse entendido, não teria feito o quê? Crucificado o Senhor da glória.
Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo eu falei da última vez, que é um versículo usado de maneira errônea, que muitos usam, né, nos funerais, ou quando está conversando, eita, irmãos, aquilo que o ouvido não ouviu, que aquilo que o olho não viu, que não subiu ao coração do homem, é as coisas que Deus tem preparado para a gente. E pega esse versículo no sentido escatológico e joga para a glória. Ele não está falando isso, irmãos. Ele está falando que as coisas que o homem jamais foi capaz de entender, ela foi revelada por meio de Cristo e por meio do plano da salvação. É a sabedoria de Deus no Evangelho, é isso que ele está falando. Ele não está falando de um aspecto escatológico do céu. Eu sei que é muito comum a gente usar esse versículo para falar da eternidade, dos céus, e para falar das coisas vindouras, mas ele não está tratando disso, irmãos. E o versículo 10 diz, Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. A declaração Deus nos revelou, aqui no início dos versos 10, pelo Espírito Santo, vai comprovar que o versículo 9 não está tratando do céu, irmãos, porque Deus nos revelou. Não é porque ele diz, aquilo que o olho não viu, que não subiu ao coração, Deus não revelou, não está tratando do céu, porque as coisas do céu a gente não viu nada ainda, das coisas celestes. Isso é uma prova e comprova que o versículo 9 não trata das questões vindouras na eternidade. Essas verdades que foram reveladas a nós no Novo Testamento, os apóstolos foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que, diga-se de passagem, prescruta todas as coisas, e até mesmo as profundezas de Deus. Por que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus? Porque ele, como Deus, não o Pai, habita dentro do ser de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus, que é um dos seus membros divinos, é infinito em sabedoria e entendimento acerca de todas as verdades de Deus e pode comunicá-la aos outros. Então, quem é o agente dessa revelação de Deus? O texto diz, o agente dessa revelação de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo está muito claro, irmãos. Inclusive a minha Bíblia NVI coloca o Espírito sonda todas as coisas e o Espírito aqui está com letra maiúscula, porque ele está fazendo alusão ao Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito de Deus é o que revela, comunica a nós essas verdades. Ele é o agente da revelação. O Espírito vem a nós, ele revela quem é Deus, ele revela quem nós somos e ele nos mostra qual é o objetivo da vida. É isso que ele faz quando Jesus disse que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, irmãos, que infunde no coração do pecador, abre os olhos dele, tira os tapões dos ouvidos e dá um coração crédulo a ele, dá um coração de carne. E é nesse momento que ele sente-se perdido. Irmãos, do mesmo jeito que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, ninguém vai por Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus, pois é Ele que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. É Ele que abre essa mente trevosa, essa alma inundada em pecado, alma cheia de trevas, negridão no coração. É Ele que faz explodir a luz dentro para que o homem enxergue a Cristo Jesus. O Espírito Santo apresenta quais devem ser os nossos valores, como nós devemos ser salvos e como nós devemos esperar a respeito do futuro. Tudo isso é o Espírito Santo que faz. Tal ponto de Paulo, e aí já falamos a verdadeira sabedoria de Deus, irmãos, que ele está falando aqui. Ela não chega ao ser humano, ela não nos chega por meio de investigação acurada, de muita pesquisa, também não chega através de análise filosófica, do lucubrar, não, irmãos. Mas ele chega através da revelação, através de uma obra realizada pelo Espírito Santo. E quando eu falo de revelação, talvez vocês estejam pensando em revelação no sentido que nós estamos acostumados a ver no meio neopentecostal. Eu que te digo, não é nada disso, irmãos, de revelação que nós estamos tratando. Não é desse tipo de coisa. Estou falando da revelação bíblica e da ação do Espírito Santo em nos mostrar a verdade. É disso que eu estou falando. E aí, queridos, isso é através da obra realizada pelo doce Espírito de Deus, e aí
o Espírito Santo conhece as profundezas do Pai, porque é isso que está escrito no final do versículo 10. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, Deus, o Espírito de Deus, ele sonda as coisas mais profundas de Deus. Ele prescruta todas as coisas profundas de Deus e ele revela. Só podemos conhecer a sabedoria de Deus por meio da revelação do Espírito Santo. Isso é tão simples, irmãos. Eu quero que você logo comece a entender que você só foi convertido porque o Espírito Santo de Deus se revelou no seu coração. Do contrário, você continuava com a mente trevosa e com a alma em pecado. Vocês acham que saber quem é Jesus Cristo, da maneira de que Ele é o Filho de Deus, e agora eu quero como meu Salvador, vocês acham que é porque vocês são muito sabidos mais do que os outros? É? Vê como é que Pedro descobriu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus chega lá em Cesareia de Filipe, uma cidade, uma parte de Israel que os judeus nem iam, que era totalmente paganizada, toda misturada com religião, politeístas e religiões que era até combatida no Antigo Testamento. Jesus chega, olha, deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Quem é que os homens dizem ser o Filho do Homem? Aí eles vêm trazendo o censo do IBGE. Olha, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, e uns dizem que tu és um dos profetas. Jesus diz, pronto, beleza, isso aqui é o que eles estão dizendo. Mas vocês que estão andando comigo já há quase 3 anos, quem eu sou para vocês? Rapaz, essa pergunta, irmãos, ela é crucial. Não é só para Pedro, não. Essa pergunta é crucial para todos nós e para a humanidade. Quem é Jesus para você? Essa resposta define onde eu vou passar a minha eternidade. Será que ele é um guru? Será que ele é um mestre? Será que ele é um revolucionário? Será que ele é um profeta? E aí Pedro diz assim, tu és o Cristo. Irmãos, ele dizer que ele era o Cristo, ele disse muita coisa. Porque ele está dizendo assim, tu és o Messias do Antigo Testamento, tu és aquele desejado de Isaías, esperado pelos profetas, tu és aquele que todo mundo esperava lá no Antigo Testamento, a tua revelação. Mas quando ele disse, o Filho do Deus vivo, aí ele disse mais coisa ainda, irmão. Porque Filho de Deus significa Deus Filho. Está dizendo assim, olha, tu é do mesmo, usando uma linguagem humana, do mesmo DNA do Pai. Em outras palavras, agora imagine se isso não pode só ser por revelação divina. Você está com um judeu, com os pés cheios de poeira, com a cara tostada de sol, com suor, cheiro de homem, e você chegar assim e dizer assim, tu és o Criador de todas as galáxias, das estrelas, dos buracos negros. Tu que criaste todo esse mundo, pronto, está aqui, 1 metro e pouco na minha frente. Tu és uma das pessoas da divindade. Ou seja, o que ele estava dizendo para uma religião que só tinha na cabeça Yahvé, que era judeu, ele está dizendo assim, na pessoa de Deus, em Deus existe mais de uma pessoa. Tu és o Filho de Deus. Irmãos, pode dizer um negócio a você, irmãos. As implicâncias da carne não permitem a gente chegar nessa conclusão, a não ser se for uma revelação divina. É feito João Batista, irmãos. Primo segundo de Jesus. O cabo enxergar no primo segundo seu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não for a revelação do Espírito Santo, ninguém chega. Ninguém chega, irmãos. Isso é um fato. E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse por acaso a ele, parabéns, Pedro. De todos esses aqui, tu és o mais inteligente. Foi isso que ele disse. Parabéns, Pedro. Graças à pesquisa no Google que tu fizesse, tu chegasse a essa conclusão. Graças ao chat GPT que tu chega. Não. O que é que Jesus diz a Pedro? Jesus diz a Pedro o seguinte, olha, Pedro, na verdade, tu és um homem bem-aventurado. Tu és bem-aventurado. Ou seja, tu é mais que feliz. Por que é que Jesus diz aqui? Que ali a palavra é Macários. Bem-aventurado. É a mesma palavra que aparece em Mateus 5. Bem-aventurado sois vós, tal, tal. Aí o que é que ele diz? Tu és um homem feliz. Porque não foi carne e sangue que te revelou.
O que é que Jesus quer dizer que não foi carne e sangue? Ele está dizendo, Pedro, não foi a tua inteligência, a tua intelecção, o teu muito pensar, a tua capacidade cognitiva, a tua análise filosófica, o teu trabalho de pesquisa. Não, Pedro, foi meu. Aí interessante que Jesus diz assim, bem-aventurado és tu. Vê que interessante, ele diz, Simão Bar Jonas. Bar no hebraico, filho, né? Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que revelou, foi meu pai que disse a tu. O que Jesus estava dizendo, olha, tu és Simão, filho de Jonas. E eu quero dizer que assim como tu és filho de Jonas, meu pai revelou, contou no teu ouvido, de quem eu sou filho. Sou filho de Deus. Então, Jesus deixa claramente que aquela afirmação de Pedro acerca da verdadeira identidade de Cristo foi uma revelação de Deus. Mas será que só foi com Pedro? Não, irmãos. Quando você vai ler Timóteo, Timóteo diz assim, que a igreja ela é o baluarte da verdade. E o que é que ela diz? Que baluarte da verdade é esse? Ele diz, Deus foi manifesto em carne, adorado pelos anjos, subiu aos céus. E ele diz que a igreja é detentora dessa revelação. Então entenda bem, antes que você ache que Deus teve uma sacada assim que os demais não teve, que seu vizinho que é um bobo, mas você é esperto. Não, eu quero que você entenda que você só chegou a essa conclusão porque o Pai revelou a você, ou seja, revelou por meio do Espírito. Então entenda bem, irmãos, saber quem é Jesus, não o histórico, mas Jesus, a verdadeira identidade e querer Ele como Salvador, isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Não só foi com Pedro, é com todos aqueles. Um pecador morto, cego, com a mente trevosa, ele só consegue chegar nesse momento porque o Pai revela. E aí só podemos conhecer a sabedoria de Deus por meio da revelação do Espírito. No grego a palavra revelar, quando diz aqui no verso 10 que Deus nola revelou, a palavra no grego aqui tem como um dos significados simplesmente tirar o véu, que é a palavra apocalipse. O que significa apocalipse? Vocês sabem? Revelação. É o nome apocalipse, tirou o véu. O Espírito Santo, ele tira o véu que encobre as verdades de Deus. Para quê? Para que possamos contemplá-las e percebê-las diretamente. E entenda bem, sem a ação do Espírito Santo, as coisas de Deus permanecem veladas, imperceptíveis, ou seja, o ser humano não as entende. E aí eu vejo os crentes dizendo assim, meu Deus, aquele cara é tão esperto, bicho, eu prego o evangelho e ele ainda não conseguiu entender um cara tão inteligente. Quem não está sendo inteligente é você, que não está lendo Bíblia. Porque se você lesse Bíblia, você entendia, porque ele não está entendendo. A declaração, Deus nolo revelou pelo Espírito, vai mostrar justamente isso, irmãos. E aí, eu quero o Espírito Santo usando todas as coisas. Ele penetra na mente e conhece a intimidade de Deus. E Paulo faz uma analogia nesse sentido, nos versos 11, que ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor, né? Nos versos 16, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Leia comigo os versos 11, por favor. Paulo diz assim, pois quem conhece os pensamentos do homem? Ele está fazendo uma pergunta, tá? Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, além de Deus, apenas nós mesmos podemos conhecer a nós mesmos com profundidade. Nós olhamos para o nosso coração, sabemos se ele está ansioso, se ele está feliz, reconhecemos os nossos motivos, percebemos nossas intenções. Por isso que ele diz assim, no versículo 11, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o próprio homem? Ele está falando da nossa relação com nós mesmos, introspecção, ser objeto de autoanálise, de autopercepção. Ou seja, nós percebemos nossas intenções, sabemos o que estamos fazendo e sabemos o que estamos sentindo. Mesmo quando se trata, irmão, de assuntos humanos, ninguém sabe o que se passa na mente do homem, senão o próprio homem. É um campo subjetivo, eu posso estar pensando mal de vocês, mas vocês não estão sabendo, porque está aqui na minha mente.
Ninguém pode descobrir os pensamentos de uma pessoa, a menos que ela escolha revelá-los. Ainda assim, para entender, a fim de entender o homem, é preciso ter o espírito do homem, porque um animal não seria capaz de compreender todos os nossos pensamentos. E o mesmo princípio se aplica a Deus. Da mesma forma, o Espírito de Deus conhece o seu próprio ser, o ser de Deus, os seus mistérios, os seus planos, e o único que pode entender as coisas de Deus é o Espírito de Deus, e ele é enviado por Deus para revelá-lo, como o apóstolo Paulo fala aqui na parte B do versículo 11. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aqui é o Espírito Santo, irmãos. E é com essa revelação mais fundamental do mundo. Todas as outras revelações, irmãos, nada vale senão diante desta. Entender quem é Jesus, o significado da cruz, os efeitos dela, só assim podemos entender a nós mesmos e julgar o mundo e as pessoas. Aí o versos 12 ele diz assim: nós, porém, nós quem? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus. As coisas, aliás, que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito do mundo é aquela mera capacidade humana que as pessoas têm de compreender as coisas do mundo. Em nosso estado natural, irmãos, nós não conseguimos entender as coisas de Deus. No entanto, nós, os cristãos, não temos mais o espírito do mundo, o espírito de trevas, o espírito de cegueira, o espírito de ignorância. Ou seja, aquela forma mundana de pensar que não leva ao conhecimento de Jesus. Paulo diz: nós não temos o espírito do mundo. Deus nos deu o seu Espírito para que saibamos o que Ele nos deu gratuitamente. Isto é, para que compreendemos que a salvação não se dá por obras, que a salvação não se dá por inteligência, que a salvação, você não chega a esse conhecimento por meio de nobreza, nem por nada do que os coríntios valorizavam, mas tão somente pela graça de Deus. E isso é contrário, irmãos, à natureza humana. Estamos sempre pensando o que temos que fazer para merecer algo, ou o que precisamos para fazer para agradar alguém. E o Espírito Santo de Deus quebra tudo isso. Ele nos mostra quem é Deus, ele nos mostra quem nós somos. E aí, queridos, apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer alguém perceber a grandeza do seu pecado e a falência completa de sua moralidade. Pode chegar nessa rua aqui, na Joaquim Nabuco. Todo mundo que abordar, você é pecador. Você, na maior tranquilidade, mas quem não é? Todo mundo é. Agora pergunta a essas mesmas pessoas: tu acha que tu vai para o inferno? Não, mas eu também não. Por que isso, irmãos? Porque saber que é pecador não precisa do Espírito Santo. Agora, sentir-se perdido, só Ele pode fazer isso. Antes de me converter, eu sabia que eu era pecador. Só que em 2009, foi que eu saí da Missão Boa Nova, lá na rua 1º de Maio, com uma alma extremamente triste. Porque ao acabar o culto, eu disse no meu coração: para que eu fui escutar um negócio desse? Eu não vou ter paz. E de fato não tive. Porque dali eu saí com a convicção de que se eu morresse a qualquer momento eu iria para o inferno. E sabia que eu era merecedor dele, do inferno. Então, irmão, você entenda que a primeira condição indispensável para que alguém recorra a Cristo de uma maneira correta é ele saber que ele está perdido. E por isso que qualquer pregação que não toque no pecado e na perdição, ela é falha. Porque ele pode até admirar Jesus e se emocionar com Jesus, mas ele não vai querer Jesus. E aí, irmãos, como Jesus disse,
falando do Espírito Santo lá em João 16:8. E quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim, o Espírito nos revela. Revela quem? Ele nos revela Cristo. Nos mostra como Deus foi misericordioso e que a salvação é de graça. Por isso que a conversão é um milagre, irmãos. A pessoa o tempo todo ouviu aquelas coisas, mas chegou um dado momento que aquele fez, acendeu uma luz dentro dele. Ação soberana de Deus. Versos 13. Saindo agora da revelação, Paulo vai entrar no segundo item. Ele vai entrar na inspiração. Delas também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, depois de descrever o processo da revelação pela qual os autores das Escrituras receberam a verdade, Paulo trata agora do processo da inspiração, por meio da qual essa verdade foi comunicada. Interessante é que o versículo 13 é uma das passagens mais cruciais acerca da inspiração verbal. O apóstolo Paulo afirma claramente aqui no versículo 13 que ao transmitirem essas verdades a nós, os apóstolos não transmitiram essas verdades a nós, os apóstolos não usaram palavras ditadas pela sabedoria humana, irmãos. Eles usaram palavras inspiradas por Deus. Antes usaram exatamente as palavras que o Espírito Santo lhes ensinou. Claro que o Espírito de Deus respeitou as características, as idiosincrasias de cada uma pessoa, mas mesmo respeitando as características, ele inspirou cada um com as palavras ordenadas por eles mesmos. Portanto, cremos que as palavras das Escrituras registradas nos autógrafos originais eram palavras de Deus, Theos Pneustos, e que a Bíblia, em sua forma presente, era inteiramente confiável, irmãos. Nós não somos teólogos liberais do século XIX, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não contém, irmãos, ela é a palavra de Deus. Quero que você entenda isso. Um dos maiores venenos letais que foram introjetados na igreja começou com Karl Barth, onde ele disse que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não creia nisso, irmãos. Isso é heresia. E aí Paulo vai falar agora da iluminação. Como é que se dá? Deus revela, inspira as Sagradas Escrituras, mas como é que ele ilumina? Versos 14 e 15. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deixa eu comentar primeiro esses versos 15 aqui. Além do Evangelho ser divino em sua revelação, e quando eu digo que o Evangelho é divino em sua revelação, eu quero que vocês entendam que eu estou dizendo o seguinte: não foi nós que abrimos o caminho da terra para o céu, foi Deus que rasgou os céus da terra e invadiu esse mundo na pessoa de Jesus Cristo. Foi Ele que veio. E aí, além do Evangelho ser divino em sua revelação e inspiração, vemos aqui no versículo 14 que ele também pode ser recebido pelo poder do Espírito Santo. Que ele só pode ser recebido pelo poder do Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo acha as coisas de Deus uma loucura. Não é capaz de discernir. Irmãos, é muito claro, Paulo diz, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. E por que é que ele não aceita? Porque essas coisas lhe parecem loucura. Isso parece uma coisa assim de louco para quem não tem o Espírito Santo de Deus. Não é capaz de aceitá-las, porque elas não podem ser discernidas com a mente humana. A mente humana, irmãos, tem um termo em teologia que se chama mente noética, que não tem nada a ver com Noé. É a maneira deturpada que o pecado esfrangalhou a nossa mente, do qual nós não conseguimos ter uma mente que não tenha sido afetada pelo pecado. E aí,
O homem natural, ele não consegue aceitar as coisas de Deus, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus, e as coisas do Espírito de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. E vocês devem ter percebido aqui no texto o contraste entre o homem natural e o homem espiritual. Porque ele vai falar, né, no versículo 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo, por ninguém é discernido. Vocês percebem o contraste entre os versos 14 e o 15? O verso 14, o homem natural não tem o Espírito Santo de Deus, por isso ele não discerne. Por que não discerne? Porque parece loucura. Aí ele vem no versos 15 e diz assim, mas, entretanto, todavia, porém, o espiritual, que é o espiritual, irmão, é o regenerado, irmãos. Ele não está falando aqui um contraste entre crente carnal e crente espiritual. Não, pode esquecer isso. Ele está falando entre ímpios e salvos. E aí, a palavra homem aqui, o homem natural que ele está usando aqui, está sendo utilizada de maneira geral para se referir à humanidade, homem e mulher. E inclui aqui homem e mulher. Ou seja, o homem natural, o ser humano, é uma descrição aqui que Paulo usava para falar da pessoa sem Deus. O homem natural, o homem sem Deus. O homem que nasceu e está em Adão. Pronto, é isso que ele está querendo dizer. Não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque essas coisas para ele lhe parecem loucura, através da qual essa pessoa pode compreender a realidade de Deus. Por que é que não pode compreender? Pelo menos por dois motivos. Há duas informações aqui no texto, porque é que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus. A primeira delas é porque ele não aceita as coisas do Espírito. Ele não aceita. Não aceita. A segunda é que ele não pode entender. Irmãos, como é que um cego vai entender a descrição do pôr do sol? Como é que o cego vai entender a beleza do arco? Como é que eu vou descrever para um cego a beleza do mar? Ele não entende, irmãos. Ele não entende. Lembre-se disso, irmãos. O homem natural, ele não entende e ele não pode entender. E aí eu quero que você entenda. Tem que ou tem de acontecer alguma coisa fora dele para que ele compreenda essas verdades. Essas verdades que ele não aceita. Algo de fora tem que acontecer. Melhor dizendo, algo de cima tem que vir. Para que possa quebrar o coração de trevas, para que possa dizer assim, haja luz dentro do coração dele, buf, explodir luz, e a percepção vir à tona. Aliás, para uma pessoa que não tem o Senhor, a mensagem mais maravilhosa, que é a mensagem do Evangelho, que é boas novas, isso é ilógico para ele. Por que, irmãos, é que o homem, o ser humano natural, não entende as coisas de Deus? Porque o Evangelho, irmãos, entenda bem, ele não é entendido pela sabedoria humana. Deus não quis que o canal que se chegasse a ele fosse pela intelecção humana. Isso trazia glória para os homens. Os analfabetos não chegariam nisso aí, irmãos. Vocês entendem? Um cientista, ele pode não entender o Evangelho e um analfabeto entendê-lo completamente. Não é uma questão de habilidade ou ginástica mental. Não se trata de ser uma pessoa de mente arguta, de um cabedal intelectual exponencial, de uma mente afiada e atilada, de uma alta capacidade de lucubração. Paulo está dizendo que o homem natural, o sábio segundo este mundo, não entende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais discernem espiritualmente. E ele não as aceita, porque os valores do Evangelho são loucura para eles. Por isso que esses filósofos vão patinar o resto da vida, irmão. E a Bíblia diz, ri-se deles o Senhor. Na sua empáfia, na sua soberba, na sua jactância, são loucuras. E a sabedoria do mundo para Deus é o quê, irmãos? E a loucura de Deus para o mundo, que para o mundo que a Bíblia chama que os homens dizem que isso é loucura de Deus, é o quê? Sabedoria. O reino de Deus, irmãos, ele é totalmente subversivo.
Aquilo que para o homem é sabedoria, Deus disse é loucura. E aquilo que os homens dizem é loucura, Deus disse, pois isso é a sabedoria que foi revelada na cruz. Os judeus buscam sinais. Os gregos, sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aquilo que o mundo grego buscava, não encontraram por meio de sua sabedoria. Aquilo que o povo de Israel, acostumado com milagres, desde o Antigo Testamento, anelava tanto, poder, maravilhas, não buscaram também. A cruz tem essas duas coisas. Ali está revelada a sabedoria de Deus e o poder de Deus. O que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo não dá valor. O evangelho é loucura para o mundo. Sempre será loucura. A figura, irmãos, vocês entendem como é o reino de Deus? A pirâmide está invertida, é o reino de ponta cabeça. Pega as figuras mais brilhantes do mundo. Deus não está nem para ela. Agora pega uma das figuras mais brilhantes de Deus, o mundo rejeita. João Batista, dos nascido de mulher, ninguém foi como ele. Vamos analisar como era ele? A roupa dele, veste de camelo, um cara totalmente arredio da sociedade, vivendo no deserto. O pré-treino dele, o whey dele, era gafanhoto e mel silvestre. Provavelmente com a cabeleira, um black power maior do mundo. Essa figura exótica, aos olhos de Deus e aos olhos de Cristo, foi um dos homens mais elevados dessa terra. Se você chegasse aqui, a gente era capaz de nem dar a paz do Senhor. Vocês entendem como o reino de Deus trabalha de forma subjetiva? Se você não entender isso, irmão, você vai seguir sua mentalidade com a configuração desse mundo. E vai começar a ir no efeito manada e exaltar aquilo que os homens exaltam, que para Deus é abominável. E aí, o apóstolo Paulo fala nos versículos 15 o seguinte: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. A de vocês usa a palavra julgar, quem é espiritual julga todas as coisas. Né? A de vocês diz julgar ou discernir. Nenhuma de julgar, não. A do julgar, né? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra julgar fica um pouco confusa para nós. Sobretudo quando diz no final, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. A NVI ela foi feliz porque ela botou a palavra discernir, porque muitas pessoas usam esse versículo que o homem espiritual ele julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado, e muitas pessoas usam esse versículo para encher o peito em uma arrogância religiosa farisaica e dizer: eu sou crente, eu não aceito que ninguém me julgue. Não é isso que Paulo está ensinando, irmãos. A palavra julgar aqui pode ser substituída por discernir. E o que ele está dizendo é que o homem convertido, o homem regenerado, a ovelha de Cristo, discerne todas as coisas do homem e as coisas de Deus, as coisas dessa vida e as coisas da eternidade. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo, versos 16: quem conheceu, é uma pergunta retórica, quem conheceu a mente do Senhor? Por quem? Aliás, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, a mensagem que Paulo pregou em Corinto é produto da mente de Deus. Não é produto da mente dos filósofos gregos. O evangelho, irmãos, entenda bem, ele foi elaborado não pela mente humana. O evangelho ele foi elaborado na mente de Deus na eternidade. O Cordeiro de Deus estava morto desde a fundação do mundo. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Irmãos, o final do verso 16 diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Entenda bem, irmãos. Uma coisa é ter Cristo na mente, outra coisa é ter a mente de Cristo. Muitos cristãos dizem: não, eu tenho que ter Cristo na mente. Não, irmãos, o Evangelho te chama para ter a mente de Cristo. Ter Cristo na mente é diferente de ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é a maneira de interpretar a vida, de olhar a vida, de valorizar o que Deus valoriza, de abominar o que Deus abomina, de ter a sabedoria do Evangelho encarnada na sua vida. É muito mais do que ter Cristo na mente. E aí, a Bíblia vai dizer que, Paulo diz aqui, que nós temos a mente de Cristo, conhecidos
pelo homem mediante a ação do Espírito de Deus. A mensagem da cruz, irmãos, não é deste mundo. Ela veio de Deus. A mensagem da cruz, ela veio dos céus. Não é descoberta humana, é revelação divina. Jesus Cristo batendo o papo com Nicodemos, e vocês sabem que Nicodemos, sem nenhuma ação pejorativa, mas Nicodemos não era um pastor neopentecostal de uma favela, não, irmãos. Ele era um de envergadura grande. Ele era um homem de um cabedal intelectual exponencial, participante do Sinédrio, que era 70, seleto ali. Fariseu, a religião dentro do judaísmo tinha várias ramificações. O farisaísmo era mais rígida e outra coisa, a mais teologicamente correta, porque acreditava na ressurreição, e Cristo corrobora que isso é um ensino verdadeiro, acreditava na continuidade da vida, né, como há muitos dizem, vida após a morte, mas na realidade a continuidade da vida após morrer. Então, teologicamente, eram os caras mais alinhados, apesar dos exageros dele. Né? Os saduceus eram mais hereges, não acreditavam em anjo, nem em demônio, nem em ressurreição, enfim. E Jesus batendo papo com Nicodemos, e quando ele começa a conversar, Nicodemos, rei da teologia, Jesus Cristo diz assim, tem que nascer de novo. O que é que Nicodemos entende? E ele, como é que eu, um homem velho desse, eu vou voltar a nascer? Ele diz, ô Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E ele começa a falar, diz assim, aí depois lá na frente ele diz assim, mas tu não é mestre em Israel? Ou seja, tu não é o bichão, o tampa de cruz e não entende essas coisas? Se eu falei das coisas terrenas, tu não está compreendendo, imagina se eu falar da celestial. É Deus, irmãos, que revela. Então, irmãos, a mensagem é a revelação divina. A mensagem foi ordenada antes deste mundo. Ela não foi uma mensagem de última hora. Deus não criou o plano A, aí fracassou e ele de última hora criou o plano B. O que é que Paulo diz a Timóteo? O evangelho e a vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos dos séculos, a qual ele não pode mentir. O evangelho pré-ordenado por Deus antes dos tempos dos eternos. A mensagem da cruz nos traz para paz além deste mundo. Para concluir, eu quero dizer uma coisa aqui a vocês, irmãos. Todos nós aqui, os que já estudaram, os que estudam, os que fazem faculdade, nós vamos um dia ter que se submeter a os sábios desse mundo, seja numa faculdade, seja num curso, e sentar e escutar pessoas que não são salvas e trazer aquele conteúdo daqui desse mundo, seja em medicina, seja em letras, seja em qualquer área for, pedagogia, história. E eles, de fato, têm um conhecimento daqui, das coisas terrenas. E nós vamos ter que sentar, ouvir esses caras. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Todos esses caras, eles não têm respostas para as questões cruciais da vida. De onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. No leito de um hospital, uma pessoa que está fadada a morrer, se ele chegar e dizer, doutor, o senhor é médico, o senhor é estudioso, me diga para onde é que eu vou quando eu partir, me diga a razão de viver, ele vai dar uma carreira, irmãos. Porque a sabedoria de Deus, a dele, é mundana, é para essa vida. Então, por mais que nós um dia tenhamos que sentar, como eu também faço letras, tenho que sentar, ouvir o cara, aqueles caras não têm o Espírito de Deus. Eles têm um conteúdo de uma matéria mundana somente, mas eles não têm resposta para as questões da vida. Nós temos. Porque o Espírito de Deus nos revelou. Então, não pense que os sábios deste mundo têm algo para te oferecer que seja além dessa vida e que responda às questões cruciais da vida. Eles não têm. Pegue os grandes filósofos, não sabem de nada do que diz respeito. São uma caixa de interrogação. Pergunte o sentido da vida. É muita lucubração e poucos comentários cirúrgicos. Eu postei até no meu Instagram agora aquele astrônomo que trabalhava na NASA. O cara, Bial, perguntou a ele, você crê na vida eterna? Ele disse, não.
Ele deu um não contundente. Depois ele foi se quebrando. Ele disse, mas eu queria crer, né? Porque eu estou ficando velho. Aliás, eu disse que não, mas eu não sei. E ali é uma prova clara da sabedoria humana, um cara extremamente inteligente em termos humanos, mas com a alma trevosa. Louvado seja Deus, irmãos, porque Ele nos revelou a palavra. Que nós possamos entender que essa palavra é revelação, ela foi inspirada e nós precisamos, cada dia mais, estudarmos Bíblias, irmãos, para crescermos na graça e no conhecimento, sermos homens e mulheres plantados na palavra, homens e mulheres graves na palavra de Deus e não superficiais. Que Deus nos abençoe.